Sejam bem-vindos. Hoje temos as trampalhadas na ONU, novidades na lei da imigração e o estado da pré-campanha das autárquicas. Este é o Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Olá, foi o vencedor do sorteio Colaborador do Mês. Parabéns! Acabou de ganhar uma Moto 4, uma viagem com pulseirinha e uma air fryer das grandes. Há pessoas que ainda acreditam nisto. Mas para que nenhuma delas sejam dos seus colaboradores, pode disponibilizar-lhes formação e assistência online para reforçar a cultura de cibersegurança na sua empresa. Com Vodafone Security Awareness, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Esta semana tem estado reunida a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque e de tantos temas e discursos importantes que lá se ouviram, o que ficou para as parangonas foram as escadas rolantes e o teleponto. Poderá argumentar-se que este é o estado da ONU 80 anos depois, Luís Pedro. Sim, eu estive a ver a lista de ditadores que já discursaram na ONU e nunca houve um que tivesse o desplante de dizer perante a Assembleia: eu estou certo em tudo, eu nunca errei em nada. E já passaram pela ONU... muito maluco, é que não é só ditadores, muito maluco. Isso é porque algumas pessoas não ficam... Esta semana começou por... Nós já estamos um pouco desensibilizados, mas com... dois septuagenários sem conhecimentos médicos a decidir que era um medicamento para as dores que provocava o autismo, o que ia dizer que as mulheres tinham que aguentar a dor durante a gravidez e a colocar sentimentos de culpa em outras tantas mulheres que têm filhos autistas. Isto é uma coisa alucinante. E há em Portugal pessoas que seguem já aquele maluco daquele Bob Kennedy e que acham que ele sim está a colocar em causa a ciência e que a ciência deve ser colocada em causa. Isto é uma coisa, nós vamos nos habituando a estas loucuras e Mas é a normalizar tudo isto. Com o autismo, valia a pena também perceber porque é que é o não é autismo. só autismo. Há razões por isso. Há hoje um ensaio que no New York Times, eu não vou falar dele, mas que é extraordinário sobre esta questão. Mas começa por ser dois homens ricos que nunca passaram nenhuma aflição na vida a decidir que as mulheres devem aguentar a dor para não ter filhos autistas, que é uma coisa completamente aberrante, para continuarmos com um tipo que, de facto... atualmente nesta presidência não é contradito em absolutamente nada, a fazer um discurso que era para durar 15 minutos e foi constituído por durou uma hora, 46% a falar sobre ele, 17% a falar sobre guerras e a NATO, 11% a falar sobre imigrantes ilegais, 7% sobre alterações climáticas, 6% de política interna, 3% sobre as obras nas Nações Unidas que ele não fez e 1,7% sobre as escadas rolantes. Ele as escadas... Eu estou sem voz. É a empresa dele. É a empresa dele, claro. Mas ele queria. Claro, queria pôr mármore. É extraordinário. O Presidente também a dizer não quiseram. Não quiseram as obras, pagaram 500 milhões. Isto é só para ver o nível de loucura. Far alto. As Nações Unidas colocaram logo um comunicado a dizer que as escadas rolantes pararam porque o videógrafo do Trump terá tocado no botão de segurança quando estava a subir de costas e não houve nenhum mistério em relação, não houve sabotagem nenhuma. A Fox News fez segmentos a dizer que se devia bombardear o edifício das Nações Unidas ou gasear naquele segmento de maior audiência que eles têm em prime time. Enfim, o tema tornou-se as escadas rolantes e a sabotagem do teleponto. Contudo, o que saiu dali terá sido uma alegada viragem de Trump em relação à guerra da Ucrânia, o que é uma falácia total. Não há viragem nenhuma de Trump. O que há
E dizem os analistas agora, umas horas depois de Trump ter falado e de ter deixado as pessoas um pouco atordoadas com a ideia que ele tem de que os europeus devem abater os aviões russos que atravessem as fronteiras da NATO, é de que ele fala na NATO como sendo um elemento estranho à própria América já. Vocês da NATO abatam os aviões. Trump está neste momento a lavar as mãos em relação à guerra da Ucrânia e a afastar-se cada vez mais da guerra da Ucrânia, e há uma pessoa que conhece Trump melhor que ninguém e não são os europeus. Essa pessoa é Putin. E Putin percebeu já que Trump... Acho que deve conhecer coisas que mais ninguém conhece. Sim, até porque o acesso... Sim, não é só isso, é o acesso que ele deve ter aos seus próprios telefones do Trump, porque ele não tem cuidado absolutamente nenhum na utilização de telefones seguros. Para terminar, eu acho que o que se percebeu nesta presença dele nas Nações Unidas é algo que os europeus estão em negação, é de que Trump está a abandonar a Europa completamente ao seu próprio destino, e o seu destino é o confronto com Putin. Trump não tem interesse nenhum na guerra na Ucrânia e disse-o ali, e a maneira como ele o disse foi num falso interesse com a guerra na Ucrânia. Não queremos acordar para essa realidade, mas a NATO já não existe com os Estados Unidos, e sendo assim talvez já não exista, e a NATO existe neste momento em confronto com Putin, que está neste momento a provocar a Europa. E isso é uma situação gravíssima, dado que não contamos com os Estados Unidos. Clara. Bom, eu estou muito rouca, como já devem ter reparado. Esta sessão das Nações Unidas foi o perfeito teatro do absurdo. Desde um representante máximo de um Estado sem território, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos e teve que falar por Zoom. Eu não sei se a NATO não devia mudar de lugar. Sobre isso. E o discurso de Trump contra as Nações Unidas, no que aliás foi secundado por Meloni, quer dizer, foi um enxovalho, como se costuma dizer, para Guterres. O próprio Chile anunciou já a sua candidata à sucessão. Nunca tal se viu. Mas com Trump tudo é possível. Agora, há uma coisa que ele disse que é absolutamente verdade. As nações europeias estão a caminhar para o inferno. Isto é verdade. Bem-vindos à Terceira Guerra Mundial. Trump, mas não é de Trump, já explico. A América precisa de uma guerra. Por trás de Trump está o mundo, não é um lobby, é o mundo dos oligarcas das armas. O que é que isto quer dizer? Antes o Pentágono controlava isso, a Lockheed, a Boeing, já não é assim. A guerra dos drones, as novas formas de fazer guerra, faz com que seja em Silicon Valley e com a inteligência artificial que as guerras vão ser travadas. E, evidentemente, em Silicon Valley há várias empresas já valorizadíssimas, porque sabem que vai haver, já houve encontros com as simulações de cenários na guerra na Europa. A Anduril, a nossa Palantir do Peter Thiel, que está super valorizada, a Anduril também é dele, a Shield, AI, etc. São dezenas de empresas. E essas empresas estão agora aliadas à Google, à OpenAI e à Microsoft, o grande benfeitor da humanidade, Bill Gates, para desenvolver armas de drones com inteligência artificial. Ou seja, uma guerra na Europa da qual a América não participará e que obrigará a Europa a comprar estas armas. Esse é o ponto. J.D. Vance está nesta jogada, nunca teve nenhum interesse pela Ucrânia, e Trump tem aquele deus ex machina por trás, que é Vance. Vance manipula muito Trump sobre a Ucrânia. Trump está irritado porque não conseguiu o Nobel da Paz. A única coisa que lhe importa aqui, ele não tem nenhum interesse na Ucrânia, zero interesse no que se vai passar. Mas, curiosamente, autorizou a venda de partes de aviões Boeing a chegarem à Rússia através da Bielorrússia. Isto passa-se ao mesmo tempo. E a Europa, crédula e tragicamente, colocou-se no centro desta cilada. É uma cilada que vai conduzir à perdição da Europa, à perdição da Ucrânia, não tenho a menor dúvida. E hoje merte ao desespero nestas hostes liberais europeias, quando se lançaram nesta guerra,
veio dizer que a solução criativa da Comissão Europeia de utilizar os fundos que estão na Bélgica, os fundos russos, a solução criativa é a seguinte: para não dizer que há um confisco que vai contra a lei internacional e que provavelmente originará uma reação brutal da Rússia, é preciso pensar o que é a Rússia. A Rússia nunca será democrática. A Rússia é uma ditadura feroz, disposta ao sacrifício extremo. É isto a Rússia. E, portanto, usando estes fundos que são garantidos pelos Estados-membros, vamos já depois dos 600 e 700 bilhões de energia e armas comprados aos Estados Unidos, aqui são mais, em princípio, para já, 170 mil milhões que são garantidos, um empréstimo garantido pelos Estados-membros. Ou seja, a Europa vai entrar numa crise financeira brutal e ainda por cima grandes países como a China e a Índia olham para isto e dizem: não vamos colocar dinheiro nenhum, assets na Europa, porque é perigoso. Ou seja, o que vai acontecer é que isto vai mudar politicamente a Europa. Na Europa, quem é contra esta guerra? A extrema-esquerda e a extrema-direita. Mélenchon, na França, vocal, desde o princípio, a AfD na Alemanha, são países importantes. Quando os líderes liberais que estão no poder forem afastados, e vão ser afastados, se o forem, será que ainda vamos a tempo? Não sei. A América não gosta nunca de ser warmonger e de estimular uma guerra, ainda por cima uma guerra onde, como disse o Trump, onde podemos fazer um bom negócio, ganhar muito dinheiro e não arriscar um único soldado americano. Como é que nos colocamos nesta situação? Daniel. É a pergunta que os europeus têm que começar a fazer. Daniel. A intervenção do que ficou mais importante, a intervenção de Donald Trump na ONU, foi a inutilidade da ONU e a sua vontade de receber o Prémio Nobel, e para isso evocou o facto de ter ganho 7 guerras em 7 meses, 2 delas inventadas. Deixou de fora, evidentemente, as reais, como a Ucrânia, que disse que ele prometeu acabar num ápice. No dia seguinte? No dia seguinte, e a de Gaza, em que eu devo dizer que dou nem um cêntimo pelo plano de paz de Donald Trump para Gaza. Acho que Benjamin Netanyahu não está nem aí. É construir hotéis em Gaza. Qual guerra? Sim, o bombardeamento de Gaza. É muito interessante perceber que para Donald Trump o Prémio Nobel da Paz é uma convenção, um concurso. É a mesma coisa. Não tem... Tudo, e isto é bastante impressionante, porque era só habitual em ditadores que estão há muito tempo no poder e enlouqueceram no poder, tudo está à medida do seu ego frágil, porque é evidente que Donald Trump tem um ego frágil. É uma pessoa seguramente muito frágil. As cimeiras, as negociações, as visitas de Estado, tudo é pensado para ver se consegue evitar a birra de um bebé grande que se tornou a pessoa mais poderosa do mundo. E nem, se for preciso, inventam-se 2 guerras também para ele conseguir resolver as 2 guerras que não existiram, para ele ficar contente. O Egito e a Etiópia entram em guerra só para ele poder resolver a guerra. Um bebé grande e mauzinho. Sim, mas sim. É perigoso. É perigoso ser um bebé grande, é perigoso. Se há uns anos, já não muitos anos, um presidente dos Estados Unidos, sem ser por uma gafe, inventasse 2 guerras, na Assembleia, num discurso à Assembleia Geral da ONU... Caía no dia ou 10 dias depois. Teria tudo a falar, por menos, aliás, começou-se a falar da saúde mental de Joe Biden. Terias tudo a falar do estado de saúde mental daquele homem. Só que, para Donald Trump e para os líderes, não é só Donald Trump, para os líderes forjados neste tempo e neste molde, os grandes e os pequeninos, os de cá, os Estados Unidos, esse tipo de considerações não existem, porque a mentira é uma coisa que é analisada e discutida numa bolha de pessoas que se informam pelos meios do passado. As outras vivem numa realidade paralela onde isto é absolutamente indiferente. Não é porque eu acho que haja mais ignorância do que havia. Há mais ilusão do saber, passada por horas a fazer scroll, e a receber a realidade dessa forma. E quando ainda estamos no início
do que a inteligência artificial vai fazer ao nosso pensamento, à nossa capacidade de ter pensamento crítico, sequer. De nos darmos ao trabalho, sequer, de pensar nas coisas. Eu acho que o que está a acontecer, e é sobre isso que eu queria falar sobre o Trump, não é só a verdade ter perdido importância. Ela foi substituída por uma espécie de subproduto da verdade, que é a bussalidade. Que é aquelas pessoas que dizem as coisas como elas são. E nós perdemos as duas principais características que definem, enquanto sociedade, que definem um adulto. Duas das principais características que definem um adulto, que é distinguir a verdade da fantasia, a realidade da fantasia, e perceber que há regras básicas de convivência na sociedade. Perdidas estas duas características, nós vivemos de facto numa fase, e Donald Trump é resultado disso, não é causa disso, de infantilização absoluta das nossas sociedades. Termino. E é os egomaníacos que estão a chegar ao poder e que vão continuar a chegar ao poder, o fascínio que as pessoas ganharam por pessoas perturbadas. É evidente que as pessoas que hoje se ingram são pessoas perturbadas. São pessoas com perfis narcísicos, e isso corresponde a um processo de absoluta infantilização das nossas sociedades, que, do meu ponto de vista bastante pessimista, faz com que estejamos a viver muito provavelmente o ocaso de uma experiência curta de 200 anos da democracia moderna. Pedro. Eu tenho... Até os 1000 anos do Império Romano só tiveram direito a 5 bons imperadores. Exato. Em 80 e tal. Eu tenho alguma... Mas é mais depressa, As guerras são os impérios no declínio. Eu tenho alguma dificuldade, muita dificuldade em olhar para o Trump e, sobretudo, para ter uma interpretação sobre aquilo que ele vai dizendo. Esta semana foi mais uma semana muito forte no caminho rapidíssimo para a instauração de uma ditadura nos Estados Unidos, de uma maneira clara, aliás. Já tenho poucas dúvidas que já não estamos no caso, já não existe uma democracia liberal nos Estados Unidos, porque uma democracia liberal está muito longe de ser só as eleições, porque até a separação dos poderes já está em causa, de uma maneira absolutamente clara. E eu às vezes não penso, eu tenho até umas semanas acho que não, ele é só louco e tem estas características que o Daniel está a dizer, outras vezes penso que ele cria uma anarquia comunicacional tal para que se vão escondendo as coisas que se passam dentro dos Estados Unidos, que depois lhe vai permitir arranjar todo aquele poder e tornar aquilo mesmo uma ditadura pessoal. Porque esta semana foi incrível. Luís Pedro já falou, começou por a história do paracetamol fazer mal, causar o autismo. Depois tivemos mais ataques à liberdade de imprensa e a jornalistas e culminou no discurso da ONU. Eu vi a imprensa internacional ver as coisas, fico esmagado. Para mim o Libération teve de longe a melhor capa mas teve, era uma fotografia do Trump e que diz Trump é maire de le monde. E quer dizer, só em francês não, porque é merde não quer dizer diretamente, é embaraça, deixa completamente esmagar, enfim. Mas tem lá merda. E desde aquele discurso foi, de facto, tem uma parte lunática, mas tem uma parte muito concreta, porque as partes lunáticas, as cascadas rolantes, e houve uma coisa extraordinária que foi dita sobre a cobardia perfeita do governo inglês, que, a dada altura, Trump diz que Sadiq Khan, presidente da Câmara de Londres, está a estabelecer a Sharia em Londres. Isto é dito, ninguém reagiu. Hoje vi uma reação do Sadiq Khan, dizia que quem tinha que reagir não era exatamente este. E depois... Quer dizer que o rei se sacrificou para nada. Para nada, exatamente. Não chegou nem uma semana. Também é só um rei, não é grave. Mas se é para sacrificar alguém que seja o rei. As graças em Trump são sempre desperdiçadas. Mas depois vem a parte importante e a parte que muda tudo, porque aquilo também foi um discurso que mudou as bases onde o mundo tem funcionado. Porque o direito ao asilo não deve existir, não existem alterações climáticas. Aliás, a história do inferno também tem, de que a Europa vai se tornar um inferno, é porque não compra suficientemente petróleo e suficientemente gás aos Estados Unidos, não é? Porque ele acha que nós temos que comprar por uma questão, mais uma vez, por uma questão meramente económica, que é o que são as duas traves. Trump só acredita que o poder económico
e a força é que são o que vale neste momento. E há a chatice de haver fronteiras, mas não foi fronteiras no mar. Sim, e depois diz uma mentira muito repetida por muita gente, que estamos com um problema gravíssimo na imigração e que a Europa tem um problema gravíssimo na imigração, que é completamente mentira. Nem a Europa, nem os Estados Unidos têm um problema. A imigração está igual nos últimos 50 anos, em todo o lado. Mas, e depois nega algo que, enfim, que nós já estamos tão habituados, que é a questão do multilateralismo. Quer dizer, é das bases com que nós nos organizávamos como comunidades no século anterior e que permitiu a paz, que permitiu o diálogo, que permitiu que não fosse a força económica e a força armada que mandasse no mundo. Ele obliterou completamente essa lógica. E a Clara estava a dizer, e bem, na opinião dela, para terminar, a questão da Europa. Eu também acho que a Europa está completamente com um problema gravíssimo. Não, o problema existencial. Portanto, esse é básico. Mas eu acho que o ataque à Europa não tem só a ver com qual é a razão da destruição da Europa, não é por uma questão também de poder. É que o que ainda sobra é pouquinho, é limitado. É talvez, nós somos fracos, não temos nada, não temos força económica se calhar suficiente, não temos força económica nem militar, mas ainda há na Europa, a Europa neste momento é o que resta de valores ocidentais, democráticos e liberais. É o que resta, é pouco, mas é o que resta. O Daniel Gem. Sim, mas é verdade. Não há mais nenhum sítio no mundo. Cada dia que passa é menos verdade. De acordo, mas ainda é o que resta. E o ataque também tem a ver com isso. Esta época dourada, porque vai terminar. Muito bem. Pois talvez, mas é isso que ele está a atacar. Vamos avançar para o nosso segundo tema. Temo que a tua tosse já chegou aqui. Oh, meu Deus. Também estou a ficar achacado. Claro. Peço desculpa. Vamos falar da lei dos estrangeiros. Depois de ter sido chumbada a primeira versão pelo Tribunal Constitucional, Daniel, o Governo apresentou algumas alterações, nomeadamente ao prazo da reunião familiar, em certos casos. Eu só ia fazer aqui uma coisa, frouxo, não é? Aceitou uma decisão do Tribunal Constitucional. Frouxo, em vez de fazer uma lei e... Quer saber do Tribunal Constitucional. Sim. Bem, dizer que o Governo sabia da inconstitucionalidade da anterior lei que apresentou. Foi avisado pelo Presidente da República, foi avisado por inúmeros constitucionalistas e teve a estratégia cobarde, que aliás está a repetir na lei da nacionalidade, que vai ter provavelmente o mesmo fim, que foi ceder ao Chega e depois deixar que o Tribunal Constitucional ficasse com a culpa. E desse ponto de vista, André Ventura tem razão, mas é ao contrário, frouxo. Porque em vez de assumir o confronto, deixou que fosse o Tribunal Constitucional. Sabiam perfeitamente que o que estavam a apresentar era inconstitucional. Mas não é só inconstitucionalidade. Também sabem que é absolutamente incoerente falar de integração e impedir os imigrantes de estar com as mulheres e com os filhos. Mas aqui sim há uma vontade, que é uma vontade de que os imigrantes não criem raízes. Quem não cria raízes não exige direitos. É mais barato. Quem não cria raízes é mais baratinho. Existe para as empreitadas descartáveis, e são descartáveis e depois mandam-se embora outra vez. Agora, é possível que o Governo comece a dar pelo erro que está a cometer à medida que as contas públicas vão avançando. Porque as nossas contas públicas, se não for por uma questão de valores, eu não sei porque eu olho para o Soares e não penso, pelo menos nestes valores não penso. Pensarei provavelmente noutros, que as nossas contas públicas dependem em grande parte dos excedentes da Segurança Social. E ao contrário do que dependem grandemente? Se não tiveres esse excedente... Dependem em absoluto. E ao contrário do que o Chega anda a vender às pessoas, nós não estamos a dar subsídios aos imigrantes, eles estão a pagar os nossos subsídios. E no dia em que não tivermos imigrantes vão descobrir que não há dinheiro para os subsídios e para as reformas. A outra é a economia começar a dar sinais da falta de mão de obra, e há vários setores aqui que já está a acontecer. Setores fundamentais. E aí talvez com os resultados da economia e os resultados orçamentais o Governo acorde, porque para o Chega estas duas coisas correrem mais até é bom. Porque se estas duas coisas correrem mal, lá está ele para ganhar votos
com uma crise económica, com problemas Então, se calhar, económicos não é ou com problemas da extrema ocidentais. esquerda, é um complô da extrema direita. Portanto, talvez a AD deva pensar, e com isto termino, que se está a deitar com quem lhe está a fazer a cama. Passo a inversão da ordem das coisas. Está-se a deitar com quem lhe está a fazer a cama. E continuar a ceder ao Chega é pôr em causa o futuro deste país, para o futuro económico deste país. Para o Chega isso é completamente indiferente. Quanto pior, melhor. Muito bem. Pedro? Não, eu discordo de bastantes coisas que o Daniel disse, na essência não, mas esta não é um flic-flac à retaguarda, isso claramente não é. Esta nova lei de imigração não é um flic-flac à retaguarda. Mas há travões que foram metidos sobre a primeira versão. A primeira versão não era sequer passível de uma discussão política, porque atentava contra valores civilizacionais profundos, porque não tinha inconstitucionalidades óbvias, e desta vez esta lei é bastante mais moderada, digamos assim, e já pode ser discutida democraticamente. E quer dizer, o problema de base desta lei não muda. Porque esta lei mostra uma enorme ignorância sobre as razões das migrações, particularmente da imigração, e esse é que é o problema. As pessoas, quer dizer, montou-se esta conversa que é repetida por toda a gente. Há imigrantes a mais. Há, aliás, uma tese que diz que o mundo está a sofrer uma brutal pressão sobre a imigração. É mentira. Não há imigrantes a mais em Portugal por vários motivos. Primeiro, nem sequer há desemprego em Portugal. O desemprego é baixíssimo. Depois, estas pessoas vieram para cá porque tinham emprego, porque esta é uma imigração económica. Estes imigrantes que aqui estão fazem com que, disse o Daniel e bem, esteja o nosso orçamento equilibrado. Mas mais do que estar o orçamento equilibrado, mantém a economia a funcionar. Sem eles, a nossa economia pura e simplesmente colapsava. Nós precisamos de mais imigrantes, porque há falta de mão de obra. O senhor que hoje teve a sua nomeação confirmada do Banco de Portugal, o Álvaro Santos Pereira, disse isso há meia dúzia de meses, é um facto. Depois, mas há uma forma de diminuir a imigração. Há sempre uma forma de diminuir a imigração. Sabes qual é? A economia colapsar. Porque esta imigração vem quando os países estão bem economicamente. Quando os países deixam de estar bem economicamente, a imigração colapsa. Vais ver que a Europa vai resolver o problema da imigração. Claro, quer dizer, isso viu-se na primeira vaga de brasileiros quando houve a intervenção da Troika. Foram-se embora. Claro. Depois há várias mentiras. Portanto, e todas os imigrantes não vêm mesmo viver é que não são. Eu francamente, como tenho um otimismo em relação à natureza humana, acho que isto é só estupidez e ignorância, que não é por vontade. Coitados, acham que isto é assim. Quer dizer, não há nada em Portugal, concretamente, o que se vai fazer. Não há nada que diga a imigração é demasiada. Nada, não há um único aspecto. Nada. Os fatores civilizacionais é uma treta, até porque 70% da nossa imigração, 72% salvo erro, falam português. Nada disto é real e criou-se por culpa do Chega. Não, começou por ser do Chega, porque agora a culpa é dos... Tu vês aqui, nos estúdios de televisão por todo lado, não há imigração a mais. Abriram-se as portas. O que vai acontecer agora é extraordinariamente simples. Termino. Se a economia continuar a crescer e estiver bem, vêm mais imigrantes porque são necessários. Mas, se não vierem desta forma, vêm de outra. Vêm de forma ilegal. Portanto, daqui a uns tempos, se a nossa economia estiver bem, vamos ter dezenas, se não dezenas, centenas de ilegais e depois que vão ter que ser legalizados à força. Não há, repara, deixa-me terminar com isto. Não há. É completamente mentira que há imigrantes a mais. É completamente mentira que há problemas por causa dos imigrantes. E a única verdade que há é que nós precisamos de imigrantes. Luís Pedro? Bom, o que está aqui em causa é que se tem que fazer uma lei de regulação dos imigrantes em Portugal e pelos vistos, uma lei da nacionalidade. Fazer uma lei destas, neste contexto, nunca seria fácil, tendo em conta
o crescimento da imigração em Portugal, que passou de 400 para 1,5 milhões, e tendo em conta o facto do Covid, mais a não regulação, mais os processos que se empilharam na destruição do CEF, e tendo em conta o contexto político que se criou neste momento, fazer uma lei neste momento seria sempre complicado. Um pouco mais regulatória seria de extrema-direita, um pouco menos regulatória e mais seria uma lei de portas abertas. O que é que interessa aqui é dizer que a versão anterior foi uma aproximação descarada do PSD ao Chega, foram os títulos dos jornais. O que interessa agora, a versão que aqui está em cima da mesa, é para contornar o Tribunal Constitucional. O que interessa aqui, o que me parece inteligente, é que aparentemente o PS vai querer ajudar o PSD a resolver este problema para tirar este tema de cima do debate. Que o PS está muito incomodado, não sabe o que é que há a dizer. Não, o PS, bom, eu li no Expresso hoje, agora ao fim do dia, que o PS está a querer estar negociações com o PSD para retirar este tema do debate político, porque isto só interessa a um partido, que é o Chega. Enquanto este tema for o centro do debate político em Portugal, há um partido que fatura com isto, porque se cria a ideia mas de quem é que transformou este tema no centro da governação portuguesa? Muito bem, mas escuta, neste momento... Foi o primeiro mês deste governo. Quem é que não interessa muito também? É o PS. Deixa-me dizer-te em relação à lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade, eu acho que, de facto, deve haver alguma dificuldade em conseguir ser nacionalidade portuguesa. Uma brutal dificuldade, Luís Não, Pedro. Escuta, olha, o passaporte português é o 7º passaporte mais valioso do mundo. E eu acho que isto é um bem que nós devemos preservar. É mesmo um bem que devemos preservar. Portanto, eu acho que a nacionalidade portuguesa não deve ser... Aliás, a nacionalidade portuguesa, para sermos sinceros, 30% são sefarditas, os pedidos. 30% são sefarditas, 30% são imigrantes. Mas o que eu estou aqui a dizer, 30% são imigrantes, 30% são lusodescendentes. Tendo isto em conta, eu acho que a nacionalidade portuguesa deve ser um bem a preservar e não deve ser. Há 1,8 milhões de emigrantes portugueses pelo mundo. Eu não sei desses quantos é que já pediram a nacionalidade dos países em que se encontram a trabalhar. Portanto, o facto de se emigrar para um país não quer dizer que se queira ter imediatamente a nacionalidade. Mas isso não acontece, Luís Pedro, não, escuta, há 700 mil pedidos de nacionalidade neste momento. Há 700 mil pedidos de nacionalidade. Portanto, não acho que deva ser algo automático nem facilitado. Mas o problema dessa lei, sabes qual é, Luís Pedro? É o problema, deixa-me só dizer-te isto. O que eu disse, e volto a repetir, é que são duas coisas que são totalmente diferentes e não misturáveis. A lei dos imigrantes e a lei da nacionalidade. Mas a nacionalidade tem uma coisa terrível, que eu acho que tu concordas, que é a possibilidade inconstitucional, que é a possibilidade de se tirar a nacionalidade a uma pessoa. Isso é aberrante, isso é que é a questão. É um nacional que é nacional. É aberrante, é completamente aberrante. É crimes de extraordinária gravidade, ataques terroristas. Mas a ti também? A ti também? E a mim também? Ou há uns cidadãos que podem perder a nacionalidade e outros que não? A pessoa não perde, repara, a pessoa não fica apátrida, que também já aconteceu. A pessoa perde uma das nacionalidades, é isso. Bom, mas não vou agora discutir isso. O debate da imigração, que tem que ser feito e tinha que ser feito sempre, dado o aumento que houve da imigração, está inquinado ideologicamente e está inquinado de uma forma tal em que nunca se percebe o que é que se está a discutir. Há sempre um trade-off nos surtos migratórios, evidentemente, entre a população, os nacionais e os que vêm de fora. E isto aconteceu com os nossos imigrantes quando foram para o Canadá, ou para a França, ou para outros sítios. Há guetoização, há tráfico, dificuldades imensas. A primeira geração não se integra. A segunda geração começa a integrar-se. A terceira geração normalmente está integrada. Isto é um arco de tempo que demora. É evidente. E se a integração for mal feita, é na terceira geração que há problemas. Os imigrantes são eles que se auto-integram. Integram-se lentamente na sociedade. Porquê? Porque há sempre um clash. Há sempre um clash cultural. A coesão é sempre ameaçada, até porque as pessoas desconfiam daquilo que não conhecem.
Não é só da cor da pele, não são fenómenos racistas. Caso em Portugal isso não acontece porque 70% das pessoas falam português. Quer dizer, não os acontece imigrantes... com os brasileiros, mas há reações Não, aos são brasileiros 70%. e eu ouço-as. Então qual é o problema? E eu ouço-as. Acontece que nós também vendemos a nacionalidade de uma forma que eu considerei absolutamente pecaminosa. Casos pontuais, mas aquela foi vendida a troco de muito dinheiro. Todos conhecem o Abramovich, o caso do Abramovich, que tem passaporte. Mas não é isso que perturba a extrema-direita, não é Abramovich. Patrick Drahi, o homem da Altice. Bom, relativamente a esta lei, para não me estender muito, eu queria só dizer uma coisa sobre o regrupamento familiar. Lá fora, quando os portugueses imigravam, normalmente tinha havido depois a carta de chamada para a família. Isso também demorava tempo, também não era logo. Havia sempre condições e era preciso preencher essas condições para depois a família se juntar. Portanto, isso não é uma coisa nova. Em segundo lugar, os fenómenos migratórios são semelhantes em quase todo o lado. Mas, neste momento, há países ditos civilizados e ocidentais que têm políticas de imigração altamente injustas, restritivas e desumanas, como a Austrália. Ninguém fala disso. A Europa, neste momento, já nem aceita o reagrupamento familiar, nem a imigração económica. Isso está praticamente fechado. Portanto, Portugal é mais generoso e eu acho que esta lei foi ao Constitucional, voltou, foi corrigida, tem que ser aprovada. Porque senão, e não vai ser aprovada pelo Chega. Portanto, compete ao PS e ao PSD entenderem-se sobre isto e rapidamente, porque cada dia que passa em que nada acontece, são mais não sei quantos votos que vão parar ao Chega. Isto é exatamente aquilo que deu a vitória ao Chega como segunda força política portuguesa e nos Estados Unidos o que elegeu Trump. Muito bem. Vão-se entender e vai ser terrível para Portugal. Vão-se entender e o Chega vai aumentar na mesma. Claro. Agora, meus caros, uma voltinha rápida. Nunca uma mudança da lei impediu que a extrema-direita subisse. À volta de 3 minutos para cada um sobre as autárquicas. É uma lei segundo as diretivas europeias. Pedro Marcos Não. Lopes. Para a campanha das autárquicas, muito debate, muita Câmara. É difícil de acompanhar esta... Para mim não, que são as minhas eleições favoritas, portanto acompanho-as a par e passo, nos principais distritos, que é o concelhos. O que é notável é que, por exemplo, um concelho como Gaia e Cascais, apenas o terceiro e o quinto não tenham tido direito a debate, ou que o de Sintra tenha tido 25 minutos de debate. Acho inqualificável, mas pronto, é o que é. É o que é. Dia 12 vai ser um terremoto político, já aqui o disse, quer dizer, são provavelmente as eleições mais marcantes desde muito cedo, desde o princípio da normalidade democrática em Portugal, porque vamos ter mais um partido estruturante. Porque o Chega vai ganhar autarquias, vai meter muitos vereadores, vai ganhar muitas juntas de freguesia, assembleias de freguesia. Isso gera um conjunto de cumplicidades, isso gera um conjunto de empregados que vai ser gerado e a máquina vai se instalar completamente. E isto seria normal se fosse um partido democrático. Só que não é. O doutor Ventura fez-nos o favor de ter explicado ontem no Parlamento que não é, quando mandou que se desprezasse o Tribunal Constitucional e que se desprezasse o Presidente da República. Portanto, isto vai mudar rigorosamente tudo. E como o PS e o PSD não estão a conseguir reagir, porque estão a auto-implodir, um porque uma vez está com o Chega, outra vez não está com o Chega, outro porque uma vez está de direita ou não está de direita, ou de centro, que é o caso do PSD, o PS porque todos gritam e ninguém tem razão, estão completamente perdidos em tudo o que é medida. É quando estes partidos ficam na oposição. Não, mas é que o PSD também está. Eu vi isto acontecer em Itália, vi isto acontecer em França, isto não é novidade nenhuma. Agora, só em relação à campanha, é muito curioso perceber uma coisa. Nos debates, nota-se quem está preocupado com as suas autarquias, com os seus concelhos e quem não está. Se tu vis um debate, quando vês um dos candidatos a falar de temas nacionais, de temas, por exemplo, a segurança, quando se nota isso, quando se fala de temas nacionais, quer dizer que aquelas pessoas não estão ali de facto a concorrer às autarquias. Sim. Estão a pensar... Aliás, Lisboa é um caso típico disso. É o teste do algodão. Típico disso. Sim. E, portanto, vamos ter umas eleições que vão marcar um novo processo político, uma nova configuração política, e onde muito do que se vai passar a seguir vai ser as eleições mais decisivas, muito mais que as presidenciais.
Muito bem. Aí é que sim vamos ter o que é que vale o PS e o PSD face a esta hecatombe. Luís Pedro Nunes. Bom, não são as minhas eleições preferidas, são 308 câmaras, que são basicamente grandes centros de emprego por esse país fora. E que. Luís Pedro, não digas isso. Isso é verdade, olha, tu não sei, pelo amor de Deus. Desculpa lá, estás a brincar comigo. Este país cresceu e eu não sei o que é que são as câmaras municipais. Sobretudo pelas câmaras municipais. Desculpa lá, eu não sei. São mais importantes do que tudo. Que eu diga que as câmaras municipais são grandes centros de emprego por esse país fora. E que quando mudam o Presidente da Câmara muda muito emprego. É normal. É não conhecer o país, é normal, amor de Deus. Mas isso é normal. Mas importas de não contestar em prol de qualquer coisa grandiosa que tu queiras defender. Por amor de Deus, eu conheço este país. Agora, a chegada do Chega vai ser de facto uma hecatombe. Ainda mais, discutimos sempre aqui grandes autárquicas, mas acabamos sempre a falar de Lisboa. É notável. Eu vi o do Porto, eu vejo as sondagens, dá sempre tudo empatado, mas vi o candidato PSD, do PSD do Porto, não tem vontade nenhuma de ganhar as eleições. Quem? O candidato do PSD. O Pedro não Duarte. tem vontade nenhuma. É um pouco aqui como a candidata do PS em Lisboa, também tem reza para não ganhar. Não podia estar mais enganado. Não, olha. Mas não podia estar, nesse caso, não podia estar mais enganado. É um feeling. Nem o Metrobus convenceu. E vejo que as sondagens estão todas. Eu vejo Sintra, há a possibilidade da candidata que há uns anos era pró-palestiniana e recebia refugiados palestinianos, que é a Rita Matias, em 2019, e agora é a grande estrela do Chega. Por uma razão, os palestinianos estão tão mal. A candidata Rita Matias arrisca-se a ser Presidente da Câmara de Sintra. Agora, se pudesse, afundava a flute. Desejo-lhe uma grande boa sorte para ser Presidente da Câmara de Sintra. Bolas, que eu te digo. Por acaso, Sintra acho que a merece. O que é que tens contra Sintra? Já estou a ouvir as sirenes ali a chegar, Luís Pedro. Acho que Sintra é uma cidade tão bonita, acho que sim. Ok. E portanto, como veem, isto são umas eleições que eu aprecio muito e acho que ninguém vai perceber bem quem é que vai ganhar estas eleições. Para além do Chega que vai ganhar, porque não tem nada. Isso vai. Mas depois, quem ganha as cidades principais, quem ganha a Associação Nacional de Municípios, enfim. Espero ser convidado a comentar aqui nas notícias. Até isso tornou um bocado irrelevante. Ferrão, não estarei. Claro. Bom, eu não me interesso nada para autárquicas. Variar. O poder autárquico desiludiu-me muito ao longo dos anos. Houve destruição de paisagem, houve bons autarcas, excelentes autarcas, mas houve corrupção e houve autocracias, mandatos que se prolongaram indefinidamente, feudos, etc. Portanto, houve muita coisa errada no poder autárquico. Também prevejo que isto é a primeira vez que o Chega se vai instalar a sério na vida política portuguesa e vai conquistar poder, não tenho a menor dúvida. Começando logo pela hipótese de uma Sintra, que é uma Câmara grande. Relativamente a Lisboa, sim, interessa-me por Lisboa, porque sou muito egoísta, claro que me interessa. Claro que me interessa. E assisti ao debate, acho que Alexandra Leitão é um erro de casting. A personagem simpática e provavelmente bem preparada, mas não para este cargo. É o contrário de Carlos Moedas, que é um homem ministra, bastante preparado para este cargo. Moedas irrita toda a gente, tem aquela voz. Moedas não me irrita, é um mau presidente de Câmara. E as pessoas, só a voz de Moedas irrita. Nada contra a voz de Moedas. Não, é a Dómina, não são ataques à Dómina. Mas acho que ela é um erro de casting. Acho que, evidentemente, naquele debate, o Príncipe foi o candidato comunista, mas ninguém quer eleger um comunista, mas o João Ferreira foi magnífico, consistente, sábio, enfim, acho que eles têm muito a aprender com o estilo do João Ferreira. O que preocupa muito a candidata que os comunistas há momentos em que tu começas a gostar deles. Não. Tu geralmente bates neles o ano todo. Não, não bates neles. Quando derrotar a esquerda, tu passas a gostar dos não comunistas. Não é uma questão de esquerda ou direita. Eu tinha muito respeito pelo Dr. Álvaro Cunhal. E tive as minhas pegas, devo dizer-te.
mas tinha Claro, as pessoas vêm há 20 anos tu a desancares aqui o PCP, mas fizeste aqui um intervalo. Agora não tenho nenhum respeito nem admiração e combaterei, como fiz com o Dr. Soares, até ao fim, as tentativas do Partido Comunista de destruírem a democracia em Portugal. Eu acho que o João Ferreira já não está nessa fase, felizmente vai para ele a simpatia, mas não quero que ele seja Presidente da Câmara. Ponto final, parágrafo. Ele só vai fazer com que a Leitão não seja. É consistente, a única coisa. sabe o que diz, é inteligente. Enfim. Para terminar, claro. Aquilo que se chamava antigamente a face humana do Partido Comunista. Ao contrário do Daniel, eu lembro quando o Partido Comunista foi uma gravíssima ameaça à nossa jovem democracia. E não era uma pequena ameaça, porque o Dr. Cunhal era prodigiosamente inteligente e manipulador, e as mesmas pessoas que agora não gostam da Rússia, naquela altura gostavam imenso da Rússia. Resumindo e concluindo, o debate foi sem animosidade, devo dizer, foi civilizado. Até o candidato do Chega, que eu não tinha o prazer de conhecer, Foi meu colega de liceu. se portou com civilidade, o que quer dizer que ainda há esperança de haver alguém dentro do Chega que não passa o tempo aos gritos e insultar toda a gente. Parece que é corrido como o Muito Mitar. bem. Temos que ouvir o Daniel. O Mitar é um homem Temos que ouvir muito o Daniel. vernáculo. Daniel, Eu temos tenho que muitas ouvir. dúvidas Temos só sobre 3 minutos. Vou dizer leituras. coisas terríveis, mas não vou dizer. Tenho muitas dúvidas sobre as leituras nacionais de eleições autárquicas, sempre tive. Estou a acompanhar em estéreo, Montemor e Lisboa, e vou acompanhando as duas. Olha, é Porto e Lisboa. Tenho dúvidas porque as dinâmicas são locais, são muito pessoalizadas. Basta pensar, por exemplo, que Maria de Dores Meira foi Presidente da Câmara do PCP, agora é candidata pelo PSD e pode ganhar, como ganhou pelo PCP, para perceber a importância da pessoalização destas eleições. Agora, tem impactos nacionais. Eu acho que não resulta de dinâmicas nacionais, mas tem impactos nacionais. Veremos a implantação do Chega. Vocês estão a dar tudo já como vitória terá, porque vem do zero, não é? Portanto, é logo uma vantagem. Óbvio. Olha... Veremos como ganhará seguramente câmaras pequenas, mas a questão é, desde que eu me lembro... Chega já tem regiões. Desde que me lembro é Albufeira, Setúbal, Sintra e mais algumas. Estas é que são aquelas que contam para perceber. Albufeira, está tudo encaminhado para isso, aliás. Variações são muito Veremos importantes. se o Partido Socialista segura a margem sul, Beja, Vila Nova de Gaia, Sintra, que é difícil, e Luís Filipe Menezes está de volta. E se pode ganhar Porto, Lisboa, estás Belíssimo completamente autárquico. equivocado, Alexandre Leitão quer bastante ganhar Lisboa, Coimbra e Braga, que são aquelas que poderão ou não ganhar. As consequências, se o Partido Socialista conseguir segurar e até crescer, coisa que não é impossível, a consequência nacional é, do meu ponto de vista, algum reequilíbrio político e recentramento da política portuguesa. Se o PSD recuperar muitas e tirar ao PS a vantagem que lhe sobe a política, que é as autárquicas, é as eleições em que o Partido Socialista continuam a ser dominantes, isto desequilibra ainda mais se o Chega, ainda por cima disso, subir. E, por fim, o PCP, porque os outros partidos todos não contam muito para este campeonato. Podes ir devagar. O PCP, o PCP, Tem ali um caderno para falar. o PCP, veremos o que é que acontece, e aí o prognóstico é bastante negativo na margem sul e no Alentejo, que é onde existe, e é um teste a uma estratégia de isolamento. O PCP é o único partido para além do Chega, e o Chega é porque ninguém se quer aliar a ele, é o único partido que não faz, tirando com o PEV, que evidentemente, que não faz nenhuma aliança em nenhum concelho do país. Que recusou todas as alianças. Não é só Lisboa. Quando o João Ferreira argumenta que Lisboa é por causa disto e por causa daquilo, não tem nada a ver. É uma estratégia nacional que aplicou em todo lado. Aplicou em Lisboa, onde pode dar a vitória a Carlos Moedas. E isso terá um fortíssimo impacto nacional, além do impacto da cidade, evidentemente. Eu acho que neste momento provavelmente é isso que está a medir se o Carlos Moedas vence ou perde Lisboa, é a votação do PCP, e em Albufeira, onde recusou uma aliança toda à esquerda para impedir a vitória do Chega, não foi a vitória do PS ou do PSD. Não precisavas ter dito mal do PC. E sozinho e até Loures. Não, eu defendo o PCP quando acho que devo defender e critico. E muito tu bem. defendas o PCP quando achas que isso pode dar a vitória ao Carlos Moedas. Para terminar, Não sejas ridículo. Não sou ridículo, é a minha opinião. És completamente Eu não sou ridículo. ridículo, é a minha opinião. Tu estás Para obcecado terminar. com ódio Eu não Moedas. sou, eu sou É lisboeta, ridículo. alfacinha, Toda não tenho... a gente
Oh, Daniel, desculpa. Clara, deixa-me Toda não a gente discutam percebeu agora. que o João Ferreira ganhou o debate. Mas eu não Toda a estou a gente. dizer, tu não disseste. Toda a gente. Eu não estou a discutir quem ganhou o debate. Eu estou a discutir, tu estás a discutir, eu estou a discutir outra Tu achas que eu estou a exaltar o João Ferreira Estranhei que quer um que Moedas súbito. ganhe? Já percebemos, temos que sair, meu Foi caro. súbito, é uma És coisa um que nunca ser te aconteceu. A loja chegou a Daniel, zero. és um ser absurdo. Claro, eu não sou um ser absurdo, sou uma pessoa Nós com a qual... estamos Não, de- desculpa lá, não sou um ser absurdo, sou uma pessoa com a qual tu tens que debater educadamente. estou Como a debater as pessoas do Chega educadamente. devem debater, tu também, estás-me a educadamente. acusar. E nós estamos de Educadamente. sair, Como meus uma caros. pessoa do Chega Porque quer é que obrigada a Moedas debater ganhe. educadamente, Desculpa. tu também és. E, Então, portanto, estou a és fazer. educada a debater comigo. Muito bem, temos E vou que terminar- sair. E vou terminar dizendo, a isto junta-se Loures, onde o PCP recusou, aliás, ao Bloco, ao Livre e ao PAN, Muito bem. para vencer Ricardo Leão, do Partido Socialista, num sítio onde seria o próprio CP Muito a bem. liderar. Nós estamos de saída do Eixo do Mal por hoje. Voltamos na próxima quinta-feira, sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias. Jornal da Meia-Noite já a seguir.